porque a beleza do mercado volátil é a gente conseguir ter justamente esses períodos de volatilidade grande para conseguir aumentar nossos pilas eletrônicos, tá? De agora em diante, até o final do mês, né, depois do dia 27 de janeiro, de agora até o dia 27 de janeiro, é bem possível que a gente possa ver ainda mercado um pouco lateral com alta, tá? Então o mercado pode começar a subir. Pô, mas Augusto, tu falou ontem que era a queda, sim. A queda, ela no médio prazo. No curto prazo, ontem caiu forte, hoje iniciou de manhã caindo forte, hoje de noite tende a recuperar grande parte da queda de ontem. Então, todo o movimento que nós temos no mercado, ele anda em ondas, tá? Então, a gente tem agora uma probabilidade bem grande do mercado subir e fazer um fundo no gráfico de 4 horas, tá? Por exemplo, a Pendle, né? Vendi as minhas Pendles a 3,80, 3,85, tá? Elas foram, dá para ver que o mercado entrou em tendência de baixa e agora basicamente o mercado vai querer fazer o quê? Provavelmente vir para cá, tá? Para este fundo ou este daqui. Acredito que mais para este daqui, tá? Então ele pode provavelmente volte até a média 14 semanal para agir como resistência. Lembrando, o mercado anda em ondas. O derretimento dos últimos dias, deixa eu pegar aqui. O derretimento desse token nos últimos dias, então não foi nos últimos 3 dias não, foi nos últimos 5, 6, 7, 8, 9 dias, tá? 9 dias de correção, 9 dias de forte e violenta queda. E aí agora a gente pode simplesmente pegar essa onda de baixo, jogar para cá e ver, por exemplo, até onde o preço pode voltar e retornar, porque ele está numa tendência. Então o mercado estando numa tendência, eu consigo fazer a projeção da onda, consigo fazer a projeção da FIBO, tá? Então, basicamente, desta última onda, nós temos a primeira resistência da Pendle em 3,81 para continuar caindo. Nós temos a região onde ele tem mais resistência, geralmente região 0,5, 0,38 e 0,618. Então essa região, essa região aqui é a região pela qual o mercado vai querer segurar resistência, porque ele inverteu a tendência. Então a tendência de baixa agora, percebam que a média, essa média 14 está apontando para cima. Ela apontou para o lado e apontou para baixo com grande queda. Agora o mercado se afastou às médias e ele tende a retornar às médias. Por quê? Porque o mercado anda em ondas. Então a tendência é o ativo voltar para cá e continuar a sua tendência de baixa mais tarde, tá? Então, no caso aqui, o sangramento da Pendle, ele foi brutal, foi de 53%. Não significa que não vai cair mais, mas eu duvido que ele vai cair reto sem fazer algum tipo de consolidação. Então, sempre que o mercado tem uma grande queda... Ah, mas Augusto, você muda de opinião toda hora. Não, eu estou desde semana passada, quinta-feira, acreditando que o mercado ia entrar embaixo, ele entrou embaixo. Só que vocês têm que lembrar que nós temos alta no meio das baixas também. Do mesmo jeito que o mercado, quando sobe, ele sobe em ondas, e ele tem quedas no meio do caminho para continuar subindo, numa tendência de baixa ele também tem altas. Então ele tem movimentos contra a tendência. E esses movimentos contra a tendência, essas altas, elas confundem muito o pessoal iniciante e é justamente por isso que o mercado consegue ganhar tanto dinheiro das pessoas. Porque o mercado ele não fica caindo em linha reta. Então, quando eu falei de queda ontem, falei de queda hoje de manhã, eu não estou me referindo de que a queda vai ser assim, ó, vertical e o preço vai a zero. Não. Toda vez que tem grandes quedas, o mercado comprador começa a se fazer presente e o ativo começa a subir. Ele começa a recuperar a sua força compradora antes de continuar a nova movimento de alta. Entendeu? Então sempre, para quem está me acompanhando há pouco tempo principalmente, quem já é macaco velho do mercado já sabe como é que funciona. Mas para quem está me acompanhando há pouco tempo, tá?
para quem está acompanhando há pouco tempo, se acostume, né? O Augusto muda de opinião a cada 2, 3 dias, certeza que provavelmente eu vou mudar de opinião, tanto em alta quanto em baixa. Agora, a minha opinião sobre o médio prazo não muda. Eu acredito que nós vamos andar em onda de baixa durante 4 meses. E o que o melhor, na minha opinião, é ficar dolarizado, tá? Se quiser fazer trade contra a tendência, se prepara. É difícil, não é fácil, tá? Então, basicamente é isso. Então é o seguinte, nós temos aqui, tá? Movimento de baixa no gráfico diário. Evidentemente, claramente, o que dá para ver é que Pendle pode e deve continuar sua tendência de baixa depois de fazer um pullback. Eu acho que de agora, dia 13 de janeiro, até o final do mês de janeiro, provavelmente nós vamos fazer algum tipo de pullback de alta, tá? Então, aqui é uma sobrevenda no gráfico diário. Aqui no gráfico de 4 horas, nós tivemos uma sobrevenda dupla. Isso aqui é um sinal de entrada de alta, tá? Mesmo que seja uma alta de recuperação dessa queda. A questão é, quando você está comprado em um ativo que está em tendência de baixa, ele vai andando em ondas, certo? Então, quando ele começa a andar em ondas, significa que o mercado vai ter alguns períodos de 1, 2 semanas que o mercado vai voltar a subir. Então ele sai daquela grande desvalorização que ele teve e ele faz uma recuperação parcial da queda, para depois trazer mais uma onda de baixa de 50%. Então o mercado ele não cai 90% de uma vez, ele cai primeiro 50%, ele se recupera dessa queda de 50%, com talvez 50% de alta, o que não é uma recuperação total, porque quando você perde 50% você tem que recuperar 100% de alta para sair no lucro. Então é nessa matemática percentual que o pessoal se perde muito. Por exemplo, para a Pendle, que caiu desde o dia 7 de dezembro até agora 51%, para você que comprou no início de dezembro, para você recuperar o seu capital perdido aqui, o preço ele não pode voltar só 50%. Ele tem que voltar 100%. Porque se ele derreteu 50%, você precisa de uma alta de 100% para recuperar o teu capital. Se você ficou preso nesse topo aqui, tá? Então, uma alta de 50% que ele porventura pode ocorrer agora de ter, não significa que ele vai recuperar, que você vai recuperar do prejuízo. Se você ficar segurando esse token, você não vai recuperar o prejuízo porque ele talvez não faça o 100%, mas se ele fizer 50%, às vezes até tipo 78%, que é a última FIBO, às vezes ele faz, ele volta até 78%, significa que o mercado ele pode continuar derretendo depois de atingir 78%, por isso que é importante. Agora, na fase que nós estamos, na minha opinião, toda grande alta é venda. É o contrário do que eu falei ano passado inteiro, onde toda grande correção é compra, como 5 de agosto de 2024. Eu falava, toda grande queda é compra, toda correção grande é compra, tá? Agora é o oposto. Agora toda grande compra eu vou tender a vender ou shortar o mercado ou operar a favor da venda, tá certo? Então o que acontece? Agora o mercado, para quem está preso nesses tokens ainda, existe uma fagulha de esperança de você recuperar parte do seu capital para depois sair mais cedo. E agora a gente tem que andar de cabeça para baixo. O que é de cabeça para baixo? Ele está em tendência de baixa aqui. Tá? Isso aqui é uma tendência de baixa. Tá? Essa tendência de baixa vai durar até que ele reverta. Tá? Até que ele reverta vai durar. Então, agora toda a sobrecompra do gráfico de 4 horas dupla possivelmente é uma excelente venda.
tá? É como se ele estivesse andando de cabeça para baixo. É como se ele tivesse entrado em tendência de alta de cabeça para baixo. Então, mira. Aqui, ó. Pega aqui, preço virou, certo? Aqui saiu da tendência de alta, que estava já um pouco enfraquecida no caso da Pendle, e agora ele vai entrar em tendência de baixa. Então, como é que funciona uma tendência de alta e a tendência de baixa? O preço realmente volta a subir, ele volta para algum topo anterior, pode ser que seja para esse pequeno topo aqui, pode ser que seja esse topo de 4 dólares, ou seja, ele sobe, né, para depois voltar a cair. Então, ele vem limitando as quedas ao longo do tempo, mas geralmente ele vai fazer topos e fundos. E aí a gente usa a sobrecompra, não mais a sobrevenda. Você compra sobrevenda, vende sobrecompra, tá? Então você compra aqui e tenta vender aqui quando ele fizer um movimento de topo mais alto, só que mais baixo do que o suporte anterior. Então, basicamente, tem que rastrear o quê? Os topos e fundos. Então, vamos rastrear os fundos. Aqui foi um fundo, aqui foi outro fundo, aqui foi outro fundo. Beleza. Tá na tendência de baixo. Tá? Agora, desde que ele volte para cá, teste isso aqui. Ou aqui mesmo, aqui foi um fundo também. Ó. Vamos tentar desenhar melhor isso daqui. Porque a gente tem que pegar o último fundo, não o penúltimo fundo. Então, a gente tem que pegar o último fundo. Vem e volta para cá. A gente vem para cá. Esse aqui é um último fundo. Então, por exemplo, o preço da Pendle, ele pode retornar em um pullback rápido até os 4,20, tá? Ou até mesmo os 4,80. Então, aqui ele pode voltar aonde está a média, justamente onde está a média, tá? Para manter a tendência de baixo. Então, geralmente, topos e fundos ascendentes. Quando o mercado cai muito rápido, ele tende a retornar também de uma forma até rápida. Então, talvez daqui a 15 dias a gente já veja o mercado recuperando a alta, tá? Então, basicamente é isso. Quando o preço voltar agora, ele vai voltar uma onda mais alta para depois cair mais. Tá certo? Deixa eu pegar aqui. Pois bem, então a gente tem agora a média 14 apontada para baixo. Isso é perigoso. Augusto, quando é que o nosso risco de queda cessa, no caso da Pendle? Somente se ela ultrapassar o fundo anterior aqui, voltar para cá, pivotar para retomar a alta. Aí só assim, só fazendo todo esse movimento lá na frente, eu vou dizer que esse token vai voltar a subir, tá? Enquanto isso, eu vou olhar o que ele está fazendo hoje. Então, o que ele está fazendo hoje é uma possibilidade de comprar ele com 50% de loss, depois que o pessoal já perdeu dinheiro, e entrar na fase de calmaria dele, que é a fase em que ele faz o pullback agora de alta, tá? E isso é muito rápido, então ele ficou 9 dias caindo, ele pode voltar a subir durante 9 dias também. Só que os 9 dias de alta talvez não sejam alta tão fortes porque o mercado está com medo desse token, tá? Tá com medo desse token derreter mais. E sim, olhando no semanal, isso aqui é muito feio, porque é um topo duplo no semanal, né? Mas nada impede que o ativo, que o token, ele volte a subir, porque ele veio para esse suporte aqui, e volte a subir temporariamente para liquidar o pessoal que vai apostar na venda dele aqui e depois ele voltar a cair, tá? Então ele está no início de uma tendência de baixa, ele está entrando numa tendência de baixa somente agora. Antes, até semana passada, ele estava em tendência de alta ainda. E inverte muito rápido. É assim mesmo que funciona. Então, esse token que está em tendência de baixa, a gente projeta um canal para ele. E a gente diz, cara, enquanto esse token estiver aqui dentro, ele tem risco de cair mais. Então, se a gente pegar aqui, ó, 4,60 na verdade, tá? Talvez 4,80, tá? 4,80 a 4,60 pode ser o topo dele, para depois tentar cair mais,
Então esse pullback daqui de 3 e pouco até 4 e pouco pode ser uma retomada de alta para tirar os apostadores de baixo. Lembrando que o mercado sempre anda em ondas. Ele sempre anda em ondas. A menos que o projeto for um projeto Sky e ele quebre, aí sim a queda é vertical. Mas tirando isso, não. O mercado geralmente anda em ondas, tá? Ele vai derretendo aos poucos. E aí o que o pessoal que opera short no mercado acaba se sentando na graxa muito. Por quê? Porque parece que ele vai desabar amanhã, mais ainda, mas na verdade ele pode voltar a subir. E aí o cara que está apostando na queda é liquidado. Porque daí ele coloca o stop loss curto e é por isso que o mercado geralmente faz um movimento de onda, tá? Sempre através da expectativa futura. Então agora para o restante do mês de janeiro eu acredito em alta, mercado, uma recuperação, para depois continuar caindo. Alta de curto prazo para médio prazo cair, tá? É impossível não entender a minha didática porque eu falo, eu desenho e ainda falo devagar. É impossível não entender isso, tá? Não tá bem confuso. É que tu que não presta atenção. Esse é o problema. O problema é que tem que saber prestar bastante atenção. Como que o mercado anda? Repetindo pela milésima vez. Topos e fundos ascendentes, mercado de alta. Topos e fundos ascendentes. Aqui o mercado reverteu. Ponto. Aqui o mercado reverteu. Agora ele vai querer fazer topos e fundos descendentes. Qual é a dificuldade de entender que vai ter alta aqui? Mesmo em uma tendência de baixo. Qual é a dificuldade de entender que o ativo acabou de cair 50% em 9 dias? E mesmo assim ele não vai cair vertical, ele tende a cair fazendo onda. Qual é a dificuldade de entender isso? De que ele está andando em ondas para baixo agora, que a média está apontando para baixo. É muito difícil entender isso. É difícil entender porque eu estou falando que nos próximos dias é mais provável ter alta do que ter queda? Ou é a falta de atenção desse sistema falido educacional que é o Brasil? O Brasil é um sistema educacional falido, porque tu fala, tu desenha, tu mostra, tu explica, exemplifica, mostra como funciona e a pessoa ainda não consegue entender uma coisa tão simples. Tu literalmente desenha um negócio e o cara não entende o desenho.